Fala, queridos, graça e a paz de Cristo. Mais uma quarta-feira aqui hoje. Hoje é 8 de outubro de 2025. Tirando a mensagem de hoje, está faltando apenas 84 dias para nós terminarmos o nosso trabalho. E muita gratidão a Deus, uma honra poder estar já a caminho de mais um término de uma obra, né? Quando nós terminamos de ler um livro, ou de terminamos de fazer um trabalho como esse, nós honramos muito a Deus, porque Deus tem nos dado força, graça, e não é fácil não, é muitas objeções, é muitos confrontos, muitas recusas, muitas coisas, tantas coisas que acontecem, mas a gente não para, né? Eu não estou aqui atrás de grandes visualizações, eu estou atrás de abençoar vidas, nem que seja uma em cada mensagem que visualiza aqui, não importa, o importante é que vidas sejam abençoadas, né? Esse é o mais importante, é o nosso objetivo aqui. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Diplomas ao mar. O texto para nós podermos meditar na nossa história está em Êxodo, capítulo 19, verso 1 até o verso 5. Vamos ler a nossa história? Naquele exato momento, o Senhor das Águas deu um voo rasante, prendeu-o nas garras e se foi. O Hobbit, editora Martins Fontes, 2001. Vamos lá. Em seu conto, J.R.R. Tolkien apresenta uma vívida cena de inesperado resgate. Rodeado de lobos e goblins, Bilbo tinha a certeza de que tudo estava perdido. Ele e seus amigos estavam presos às árvores, que rapidamente se tornaram gravetos pelo fogo dos goblins. Quando Gandalf subiu para os ramos mais altos e desapareceu, proporcionando uma linda representação de resgate preciso de Deus. Grandes águias chegaram para carregar o grupo de viajantes em segurança. Bilbo, porém, não aproveitou a sua carona, pois tinha medo de altura. A história dos israelitas pode ser comparada a essa. Eles tinham passado centenas de anos escravos na escravidão do Egito, tendo ouvido as histórias de provisão e promessas de Deus. Pode até imaginado se seriam apenas um conto transmitido de geração em geração, com uma forma de manter viva a esperança. Mas agora, a providência de Deus de tornara realidade. No entanto, no decurso, de sua viagem para a segurança, destino à terra prometida, porém, olharam para baixo em seu voo e questionaram se esse era realmente o melhor caminho. Julgando do ponto de vista de suas circunstâncias, pareciam estar afundando, não alçando voo. E tinham medo. Tudo que os israelitas poderiam ver era que Deus os tinha abandonado para morrer no deserto. Eles cantavam canções magníficas quando podiam ver o que o Senhor estava fazendo, mas quando a sua mão se tornara invisível, eles se desencorajavam. O desconhecido exerce grande influência sobre nossa vida. E a resposta de Israel demonstra que a fé limitada demanda provas, enquanto uma fé substancial se apoia no caráter de Deus. Aqui está uma linda história contada de fatos, de contos, e que retrata aqui o problema dos israelitas, tiveram vastas experiências, não é à toa ou coisa simples de ver o mar se abrindo, ver ali no Egito as pragas destruindo o Egito, menos eles, no final da conta. Eles tiveram outra prova, que no final da última prova, da última praga, e eles, todos os primogênitos do Egito
dos filhos do Egito, até os animais morriam, menos o deles. E no final das contas eles acham, cantam, louvam a Deus por conta das magníficas obras do Senhor. Mas quando eles se deparam com o deserto, onde Deus ele trabalha no invisível, no abstrato, e eles começam a entender, dentro da mentalidade deles, que Deus tinha os abandonado. Parece que essa história ela tem muito a ver com a nossa história hoje, né? Quando as pessoas às vezes só acham que Deus está conosco quando as coisas estão tudo bem. Quando as coisas começam a ficar ruins, ou quando as provas vêm, quando as situações adversas vêm, aí as pessoas acham que Deus os abandonou. Mas é aí que entra Deus em ação. Deus não é o Deus que se vangloria, que se apresenta. Não, ele trabalha dentro do oculto, dentro daquilo que a gente talvez não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Não é natural, claro, que isso aconteça, como você possa pensar, mas pastor, é natural que isso aconteça? Não, eu não concordo com isso. Não é natural. Natural é que a gente aprenda a confiar no Deus. Nós temos provas cabíveis, provas grandes, que Deus sempre trabalhou ao nosso lado. Israel tinha essas provas, e nós também. É claro que nós não vimos o mar se abrir, né? Mas vimos muitas coisas acontecendo. Temos que começar a não viver uma fé, sabe, de acordo com as circunstâncias. Mas viver a fé, na verdade, não é isso. Se nós formos ler o livro de Hebreus, capítulo 11, ali o autor dos Hebreus nos dá exatamente uma descrição de pessoas que viveram dentro do abstrato, do anonimato de Deus, dentro da invisibilidade de Deus, e eles, mesmo assim, mesmo em meio a circunstâncias difíceis que eles passaram, mesmo a situação difícil, eles continuaram. Deus poderia muito bem ir lá e acabado com daqueles presidentes lá, daqueles líderes lá do Babilônia, para poder livrar Daniel logo. Daniel não precisaria ir para a cova dos leões. Mas Deus, pela sua força e pelo seu poder, por aquilo que quer demonstrar ser no anonimato, na invisibilidade e nos abstratos da vida, ele permitiu que Daniel fosse levado. Daniel poderia muito bem fazer como às vezes poderíamos fazer num de nós. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse na cova dos leões? Mas não, Daniel foi numa boa. Foi numa boa porque ele sabia, ele tinha uma fé independente das circunstâncias, independente das situações. Ele foi para lá e Deus o livrou. Também os 3 companheiros de Daniel poderiam também pensar da mesma forma. Quantos outros mais? Não podemos contar a história aqui sobre isso. Mas eu quero que você entenda. É preciso que você entenda que em meio às circunstâncias independentes, Deus sempre está conosco em todos os momentos, né? E o resgate dele sempre está vindo, né? Eu vejo isso na minha vida e tenho certeza, se você der uma olhadinha cuidadosa e bem reflexiva, opa, como saiu? Você vai ver que Deus tem agido e resgatado você de muitas coisas, de muitos problemas, né? Tá aqui o nosso amigo, né, Bilbo, que ele teve medo de voar, e as águias foi lá e resgatou seus amigos, mas na hora dele ser resgatado e fugir daquele problema onde estavam os lobos, os goblins, eu não sei o que significa, que eu não consegui ver aqui quem são os goblins. Eu ia ver e acabei esquecendo, né? Você souber aí, você me fala no comentário quem são os goblins, né? Mas eles usavam ali os lobos, né? E ele, em vez de aceitar a proposta de ir embora, sair daquele perigo, daquela circunstância, ele teve medo de voar, ele tinha medo das alturas. E olha, irmãos, a gente não tem que ter medo de alturas, temos que confiar em Deus. Deus quer nos levar para as alturas. Os israelitas, quando saem do Egito, eles saem com essa certeza que Deus estava com eles. Aí quando veio as circunstâncias, eles perceberam que Deus tinha os abandonado. E aí, eles, em vez de olhar para cima e continuar olhando para o alvo que é Deus, foram começar lá para baixo. E no final das contas, você conhece a história.
Os únicos que entraram na Terra Prometida somente foram Caleb e Josué. Mas que Deus possa nos guardar disso, que você possa se voltar para Deus profundamente, não de forma circunstancial, mas de forma profunda. Confiar em Deus mesmo em meio às dificuldades, em meio às incertezas que nós achamos que existe, né? Mas vamos tentar, vamos procurar, vamos lutar, vamos orar, vamos botar nosso joelho no chão, se for preciso, né? Mesmo que o joelho doa, igual está acontecendo comigo lá na igreja, né? A gente ora 1 hora de joelho, eu levanto mais que dor do joelho. Mas eu tenho que voltar a era novamente, voltar ao primeiro amor, né? Eu tenho muito tempo que eu não oro de joelho, tanto tempo assim, né? A gente ora sentado, ora deitado. Então eu agora vou me posicionar sobre isso aí. Poder voltar ao joelho novamente a orar, de orar de joelho. Vamos fazer isso de vez em quando. Deus abençoe vocês, que nós tenhamos essa certeza. Não deixa as circunstâncias abater você. Vamos lá, o examino de hoje é para ler também, até os textos aqui, hein? Leia o livro de Jeremias, capítulo 38, verso 14. Verso 14, né? Aí não, são leituras diretas, tá? Capítulo 38 de Jeremias, no verso 14, até o capítulo 39 de Jeremias, verso 7. Você entendeu, né? Jeremias, capítulo 38, verso 14, a partir do versículo 14, até o capítulo 39, do verso 7. É para ler, ok? Para ver um exemplo do porquê fundamentamos nossa compreensão na vontade de Deus, em sua palavra, e no guiar do seu Espírito, não em circunstâncias ou lógica, tá bom? Considere, você já se sentiu como se afundasse para então descobrir que estava voando? Deixa eu contar uma experiência para você aqui. Eu estava dormindo, né? E eu tive um sonho e andava num campo verdejante, mas lindo campo. A minha satisfação era imensa, minha alegria era imensa. Né? Se você já sentiu, você já esteve num lugar assim verdejante, a beleza, né? A exuberância da natureza. E naquela ímpeto da alegria, andando, eu caí num precipício muito alto. A sensação era realmente isso, né? Eu estava vivendo, eu estava sonhando, mas a minha sensação ali era que eu estava vivendo aquilo. E eu parei no ar. Interessante, eu nunca imaginava que eu poderia parar no ar. Parei no ar e veio a voz, dizia para mim assim: assim está você nas minhas mãos. Irmãos, tem ideia do que aconteceu mais tarde na minha vida depois desse sonho? Realmente, a minha vida está nas mãos de Deus. E Deus provou isso cada dia, a cada momento, preservando a minha vida, preservando o meu ministério. Né? Eu pensava que o ministério ia para o brejo, né? Mas ele preservou o meu ministério. Tanto preservou que me deu uma nova igreja para dirigir, né? Me dando oportunidade, mostrando que eu estou nas mãos deles, na mão dele. Assim Deus quer também fazer na sua vida também, meu irmão. E a última aqui. Por que nós nos sentimos mais seguros quando cremos que estamos no controle? É porque achamos que nós temos o controle, né? E nós não temos controle nenhum. Nós não temos controle nenhum. E Deus não quer que nós nos sentimos assim quando estamos no controle. Quer que nós sentimos quando Ele está no controle. Aí, Ele permite as circunstâncias, Ele permite as situações adversas para poder entender que Ele é que tem o controle da nossa vida, não somente da minha, da nossa, mas da vida de todos. Infelizmente, alguns não reconhecem isso. Tá bom, meu amado? Tenha uma boa quarta-feira. O assunto foi bom, né? Os assuntos, na verdade, finalizando aqui, os trabalhos são muito bons. São 80 e ainda falta 84, né, que eu falei? 83, não lembro agora. Não, faltam 84 ainda dias, 84 mensagens ainda, e vai sempre, em cada uma delas, nos dar, sabe, aquela força da palavra de Deus para nossas vidas. Deus te abençoe. Até amanhã, para dar continuidade aqui no nosso trabalho. Amanhã tem oração na igreja, mais uma hora de oração. Glória a Deus. Deus tem me aliviado muito, me ajudado muito nessa oração, me dado visões sobre o que Deus vai fazer na nossa igreja ali. Quero que você testemunhe isso. Esse vídeo vai estar gravado, esses vídeos que estamos gravando vai estar gravado para poder testemunhar isso mais tarde para você. Amém.